Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer a correção da atividade que foi enviada semana passada. Na primeira questão, nós tínhamos que João possui uma renda mensal de R$ 1.200. Hipoteticamente, ele compra apenas dois produtos, que são os produtos vestuário e alimentação. Vestuário custa R$ 60 e cada unidade de alimentação custa R$ 30. Então, nós tínhamos como questão aí, letra A, qual é a função orçamentária em questão? Letra B, construa o gráfico de limitação orçamentária de João. E letra C, como ficaria o gráfico se o valor unitário da alimentação aumentar para R$ 40? Então, vamos lá. Letra A, qual é a função? Então, nós vamos montar a nossa função aí para descobrir qual vai ser a nossa regra que vai jogar os dados no gráfico, certo? Então, nós temos que vestuário custa R$ 60, ou seja, 60 vezes a quantidade de vestuário, mais alimentação é R$ 30, ou seja, então 30 vezes a quantidade de alimentação que ele vai comprar, ele vai achar um valor de 1.200, ou seja, o valor da renda, que é 1.200. Então, a gente vai ter essa regra aqui, essa função. 60 vezes V, mais 30 vezes A, V de vestuário, A de alimentação, é igual a R$ 1.200. Então, tudo vai partir dessa regra aqui. Então, como é que eu vou descobrir qual é a quantidade máxima de vestuário que ele vai conseguir comprar e a quantidade máxima de alimentação que ele vai conseguir comprar? Eu vou pegar o valor da renda, que é R$ 1.200, e dividir pelo valor da peça de cada vestuário e também pelo valor da peça de cada alimentação. Então, vai ser 1.200 dividido por 60 para descobrir o máximo de vestuário. 1.200 dividido por 60 é igual a 20 unidades. Então, a capacidade máxima de compra de João é 20 unidades de vestuário. Nesse caso, se ele comprar 20 unidades de vestuário, ele não vai conseguir comprar nenhuma unidade de alimentação. E a capacidade máxima de alimentação vai ser 1.200 dividido por 30, que é o valor de cada unidade de alimentação. Então, 1.200 dividido por 30 é igual a 40 unidades. Então, 1.200 dividido por 30, 40 unidades é a capacidade máxima de alimentação que João vai conseguir comprar. Então, se a gente for trazer esses dados aqui para o gráfico, como é que vai ficar? Nós vamos ter 40, que é a capacidade máxima de alimentação que João vai conseguir comprar, e 20, que é a capacidade máxima de vestuário. Então, a gente vai fazer a ligação desses dois pontos. E todos os outros pontos deste gráfico vão depender dessa função, dessa regra que a gente já montou. 60 vezes vestuário mais 30 vezes alimentação é igual a 1.200. Ou seja, se eu colocar aqui que João vai comprar 20 de alimentação, ele só vai conseguir comprar 10 de vestuário, certo? E aí a gente vai comprovar isso aqui fazendo o cálculo através dessa função aqui, dessa regra, certo? Então, na letra C, nós temos aí como fica o gráfico se o valor unitário da alimentação aumentar para 40. Ou seja, esse valor unitário aqui de alimentação, que antes era R$ 30, vai deixar de ser 30, agora vai passar a ser R$ 40. Então, a capacidade de alimentação agora vai ser quanto? 1.200 dividido por 40. 1.200 dividido por 40 dá igual a 30 unidades. Então, voltando aqui, ó, vestuário que antes era 20, certo? Permaneceu com 20 a capacidade máxima. Por quê? Porque o valor de vestuário não alterou, nem aumentou, nem diminuiu. Então, a capacidade máxima permanece em 20. A alteração foi na capacidade máxima de alimentação, que antes, quando era R$ 30, a gente conseguia comprar 40. E agora, quando é R$ 40, a gente só consegue comprar 30 unidades. Então, esse gráfico vai ficar assim agora, após o aumento do valor da alimentação, certo? Então, segunda questão, nós temos Maurício possui uma renda mensal de R$ 900. Ele consome apenas dois produtos, que são transporte, que custa R$ 30, e alimentação, que custa R$ 60 cada unidade. E aí, as mesmas perguntas da questão anterior. Primeiro, qual é a função? Depois, qual é o gráfico da limitação orçamentária? E depois, se tiver uma redução no valor da alimentação para R$ 45. Então, vamos lá. Letra A. Qual é a função? Então, nós temos aqui, ó, a renda é R$ 900, o valor do transporte
30 cada unidade e a alimentação 60. Ou seja, para montar a regra, nós vamos ter 30 vezes T, ou seja, transporte, mais 60 vezes A de alimentação, é igual a 900. Então, a regra é 30T mais 60A igual a 900. E aí, para descobrir a capacidade máxima de transporte e alimentação, a gente vai dividir o valor da renda pelo valor de cada unidade de transporte ou cada unidade de alimentação. Aqui no transporte vai ser 900 dividido por 30, vai ser igual a 30 unidades a capacidade máxima de transporte. E 900 dividido por 60, 15 unidades a capacidade máxima de alimentação. Então, trazendo esses dados para o gráfico, a gente vai marcar aqui no eixo X 30 como sendo a capacidade máxima de transporte e no eixo Y 15 como sendo a capacidade máxima de alimentação. Então, a gente faz a união desses pontos e o gráfico vai ficar dessa forma. Se for ter alguma alteração, exemplo, ao invés de comprar 30 de transporte, ele for comprar 15, a gente vai jogar aqui na regra para descobrir a capacidade máxima dele de alimentação, de acordo com a capacidade que ele comprou de transporte, certo? Mas levando em consideração a capacidade máxima de cada um dos itens, 15 para alimentação, 30 para transporte. E aí, na letra C, a questão vai dizer lá que houve uma redução do valor da alimentação, que antes era de 60 e agora passou a ser 45. Então, vamos lá. Deixou de ser 60, agora passa a ser 45 o valor da alimentação. Então, a capacidade máxima agora também vai mudar. A gente vai dividir 900 por 45 e vai achar 20 unidades, certo? Capacidade que antes de transporte era 30 e de alimentação era 15, agora transporte continua com 30, pois não teve alteração, e a alimentação, que era 15, aumentou para 20. Por quê? Porque ficou mais barato, diminuiu o valor da alimentação, de cada unidade de alimentação. Era 60, passou a ser 45. E aí o gráfico agora vai ficar dessa forma, certo? E aí, terceira questão. Joana possui uma renda mensal de R$2.000. Hipoteticamente, ela só consome 2 tipos de produto. Combustível, que é R$50, e material de limpeza, que é R$30 cada unidade. Então, letra A, qual é a função? Vamos lá. Nós temos que combustível, cada unidade é 50, limpeza, cada unidade é 30. Então, o que é que a gente vai fazer? 50 vezes C, ou seja, 50 vezes o combustível, mais 30 vezes L, que é o valor de cada peça de material de limpeza, então 30 vezes L, vai ser igual à renda de Joana, ou seja, R$2.000. Então, todos os valores do gráfico vão depender dessa função aqui, certo? Então, a capacidade máxima de combustível e capacidade máxima de limpeza vai ser como? Eu vou dividir o valor da renda pelo valor do combustível pelo valor da peça da limpeza. Então, 2.000 dividido por 50 é igual a 40. Então, capacidade máxima de aquisição de combustível é de 40 unidades. E a capacidade máxima de limpeza vai ser 2.000 dividido por 30, que vai dar igual a aproximadamente 66,67 unidades, certo? Então, a gente vai pegar esses dados, esses valores e jogar aqui no gráfico. No eixo Y, 40, capacidade máxima de combustível. No eixo X, 66,67. Veja que a reta ela não vai parar nem no 60 nem no 65. Ela vai passar um pouco do 65, vai lá no 66,67, certo? Que é o valor máximo da capacidade de limpeza. Porém, ele diz que o valor de material de limpeza, que antes era 30, agora passou para 35, aumentou para 35. Então, como é que vai ficar esse gráfico? Então, deixa de ser 30, passa a ser 35 o valor unitário. Então, o valor da capacidade máxima vai ser 2.000 dividido por 35, que é o novo valor da unidade de material de limpeza. Então, 2.000 dividido por 35, nós vamos achar 57,14, certo? 57,14 unidades, aproximadamente. Então, aqui, o novo valor de capacidade máxima de combustível continua sendo 40, porque não teve alteração no combustível, só vai ter alteração aqui no material de limpeza, que antes era bem aqui, ó, 66,67, e agora
é 57,14. Então, nem é 50, nem é 55. Ó. Passa um pouquinho do 55. É 57,14. Certo?